Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês nesta hora. Esse é o desejo do nosso coração. É bom poder voltar a estar aqui, rever alguns de vocês. A última vez, ou está do lado de cá o pastor? A última vez que eu estive aqui, ninguém usava máscara ainda, viu? Mas a vida fez isso com a gente. Mas graças a Deus, mesmo diante de todas essas dificuldades, o Senhor esteve conosco, estamos aqui. A igreja não fechou e depois da prova, saímos aprovados. Hoje eu tenho o privilégio de ser acompanhado por Elda. Dispensa, assim como eu, dispensa maiores apresentações, todo mundo conhece, graças a Deus. Vocês não estão vendo o tanto que ela é bonita porque ela está de máscara, não é? Quem não veio comigo hoje foi André, que é o meu filho. Como aproveito para pedir as orações pelo meu pai, pela minha família. Como meu pai está numa situação de acamado agora, a gente precisa fazer escalas para tomar conta dele. E hoje é o André que está lá escalado, então ele está hoje tomando conta do avô, por isso que ele não está aqui conosco. Deus me deu a oportunidade de escrever Tu és digno, uma leitura de Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês, né? É esse aqui, está ali na projeção, o livro é esse. Mas deixe-me falar um pouco, antes de refletir alguma coisa sobre o livro de Apocalipse. É Zaque que você falou, né? Que eu vi ali que está com a camisa Aleluia, Glória, e deve ter alguma coisa escrita embaixo, né? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite, viu? Se fosse combinado não dava tão certo. Gostei da sua camisa. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Mas antes de chegar aqui, deixe eu falar um pouquinho sobre o livro, não é? O livro de Apocalipse, o pastor Nilton já começou a dizer alguma coisa. Para muitos é um livro assustador. Muita gente não gosta. Eu conheço muitos cristãos que têm medo do livro de Apocalipse. Eu confesso que por algum tempo também nunca tive lá essas paixões todas por Apocalipse. Mas um dia eu topei o desafio. Eu disse, eu vou ler isso aqui, porque está na Bíblia. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, tem alguma coisa boa para nos dizer. Porque senão Deus não deixava aí. E eu comecei a ler e o texto começou a transparecer algumas coisas bem diferentes daquilo que a cultura popular andou dizendo e ensinando por ali. Na verdade, não existe nenhum livro na Bíblia, vou tirar, isso eu tenho dito em todo lugar que vou tirar Salmos, porque Salmo é uma coisa à parte. Não existe nenhum livro na Bíblia com tantas expressões de alegria, de louvor, de júbilo, como o livro de Apocalipse. Não existe nada tão festivo como o livro de Apocalipse. E quando a gente lê Apocalipse, a gente fica encantado com aquilo que Deus faz na história e aquilo que o nosso Deus faz com a sua igreja. E eu lendo esse livro de Apocalipse, diante de Deus, eu disse, eu vou escrever sobre esse livro. Claro, aqui não é um comentário exegético, não faço, esse trabalho eu fiz como pesquisa minha, claro, mas aqui é a minha leitura devocional, é como eu li com os meus olhos de adoração a esse livro. Então, na verdade, é um convite para que você adore a Deus a partir da leitura de Apocalipse. O primeiro capítulo de Apocalipse, a visão inaugural, é a visão de Jesus Cristo, que é o personagem principal, que é em torno de quem tudo vai ocorrer, tudo vai acontecer em Apocalipse. Tem como Jesus, aquele que está sentado no trono, aquele que está sendo adorado. Então, é o primeiro e, com certeza, o único momento em que João dá detalhes.
Depois vem os capítulos 2 e 3, que são as cartas. Qualquer leitor de Apocalipse, o mais desatento que esteja, vai certamente ver que as cartas são meio diferentes do resto do contexto todo. Mas quando ele entra no capítulo 4, sabe o que acontece? Como João foi instruído a escrever, duas coisas. Primeiro, João está com um problema. Ele tem aquela visão grandiosa, e eu costumo imaginar, se você quiser imaginar comigo, tenta aí, né? Hoje em dia, nem o seu celular tem essa tecnologia 3D. Era João na ilha de Patmos, aquela visão em 3D, e ele no meio daquele negócio todo deslumbrado e fantástico com aquela visão, e ele tem um problema. O primeiro, ele recebe uma ordem direta: escreva. O apóstolo Paulo, antes, ele tinha dito aos coríntios que ele teve uma visão e foi ao terceiro céu e viu coisas que ao ser humano não dá para contar. Veja, Paulo, com toda a sua sabedoria e capacidade intelectual e espiritual, disse: não dá para escrever o que eu vi, não dá para dizer. Agora João recebe uma ordem direta: escreve. E eu fico imaginando, João, como é que eu vou dizer esses negócios que eu estou vendo aqui? Olha, parece assim um rio de cristal, mas não é bem assim não é bem um rio, nem é bem de cristal, mas não tenho como lhe dizer. Aí João começa a descrever com as figuras que ele vai imaginando, que está tentando de dizer. Então esse é o primeiro problema, a primeira dificuldade que João apresenta, que João se depara, porque ele precisa escrever uma coisa para as quais não tem palavras. Não existia palavra na língua dele e nem na nossa língua capazes de expressar aquela visão gloriosa em 3D, e ele está no meio daquilo e deslumbrado e vendo aquilo. Mas o segundo problema que João enfrenta é porque logo de saída, o anjo, e durante toda a visão ele tem um anjo cicerone que caminha com ele, o anjo diz: faz isso ligeiro, porque o tempo está próximo. Veja, além de ter que escrever um negócio complicado, ainda é na carreira. Se você lê Apocalipse, e eu sugiro a fazer isso, eu fiz isso algumas vezes, de uma pegada só, né? Do primeiro ao último capítulo, e você vem num ritmo. João é na carreira, porque ele sabe que o tempo está próximo. Então João, até pela pressa, ele atropela um bocado de informação. E nós, leitores hoje, e eu confesso que eu estou no meio desse grupo, a gente fica numa curiosidade para saber das coisas. E isso aqui, como é? Não sei. João não disse. Atropela porque estava com pressa. E ele tem visões, e uma emenda na outra, e pula daqui para lá, e ele vê os selos, e depois ele vê trombetas, e depois ele... Peraí, faltou ainda um selo cá para trás. Porque ele está tão com pressa. Você já viu quando você emenda uma conversa na outra, e você... Peraí que faltou dizer uma coisa. Isso é João escrevendo Apocalipse. Ele está com pressa. É um livro apressado, porque o tempo está próximo. As coisas já estão para acontecer. E sabe o que é que eu digo em todo lugar também que eu vou falar sobre esse assunto? Responder aquela pergunta clássica: e quando é que isso vai acontecer? A resposta é muito simples: não sei. Não sei. O que eu sei é que está perto. E que o livro de Apocalipse é um manual que nos prepara e nos indica para a chegada desse tempo que está próximo. Mas ele passa o livro todo na carreira, e eu não vou falar sobre ele todo na carreira agora. Depois, com certeza, você vai ler o que eu escrevi aí. Você não é obrigado a concordar comigo não, mas concordar com a palavra de Deus. Aí eu estou satisfeito. E vamos chegar lá para o fim, para o capítulo 19, porque eu quero fazer alguns destaques, porque eu entendo que Apocalipse, por ser tão recheado de expressões de adoração e de cântico, ele é um perfeito manual de adoração para a igreja. E adoração àquele que é digno. Então, abra aí o capítulo 19, eu vou ler os primeiros versos, e a gente vai pensar um pouco nessa noite, qual é o modelo e padrão de adoração
que Apocalipse apresenta para a igreja enquanto está nessa caminhada, enquanto o tempo se aproxima, enquanto estamos com pressa, porque Cristo em breve virá. Vamos lá para o texto. Depois disso, ouvi algo semelhante, isso é típico em Apocalipse, algo semelhante a, parecido a, olha, talvez seja assim, porque, como eu disse, ele não sabe como dizer. Mas ele ouviu um som de uma grande multidão, e ele está ouvindo aquele som, e ele não sabe direito o que é, mas ele diz, vamos lá, imagina uma grande multidão, é só o que eu posso dizer. Mas essa multidão clamava, aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus, seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo o sempre. E então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram, amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. E em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, que diziam, aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exaltemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, e ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreve isso, felizes ou bem-aventurados são aqueles que foram convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são fiéis e verdadeiras palavras de Deus. Então caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho da sua fé em Jesus. Adore somente a Deus. Se você tiver uma caneta aí, pode sublinhar essa frase, viu? Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Amém? Vou só beliscar esse finalzinho aqui, para depois a gente voltar para o começo. João está deslumbrado, olhou aquilo tudo, e o anjo Cicerone ao lado dele, e eu não sei se você já, eu pessoalmente nunca vi um anjo, mas eu imagino como ele seja. Eu acho que você, se você nunca imaginou, bota essa sua cabeça abençoada que Deus lhe deu para funcionar aí, usa da sua criatividade e pensa no anjo, aquele anjão, né? João, quando viu aquilo, ele cai prostrado para adorar o anjo, aí o anjo diz, epa, para tudo. A mim não é? Você pode imaginar o anjo, mas não pode adorá-lo, porque a adoração somente a Deus. Às vezes a gente fica deslumbrado com as coisas espirituais e começa a achar que o mensageiro é mais importante do que a mensagem, de que o anjo é mais importante do que aquele a quem ele aponta, e o anjo de saída já diz logo, olha, não confunda as coisas, adorar só a Deus, e disso não se abre mão. Toda a discussão, toda a disputa, e o livro de Atos, ou de Apocalipse, não é um livro de batalha, porque não há batalha em Apocalipse. As hostes do mal até que se arregimentam para a batalha, mas ela não é citada. Porque o livro de Apocalipse é um livro de vitória. Já venceu, já acabou. Não há mais o que se discutir. Sabe quando foi que a batalha foi travada? Na cruz do Calvário.
Então Apocalipse já é o livro da vitória, não há mais batalha a ser travada, porque Cristo já venceu. E quando chegamos a Apocalipse é só adoração. É claro que o diabo é abusado e ele tenta de toda maneira, mas ele já está derrotado. E eu não posso me confundir, porque a grande diferença, a grande distinção do livro de Apocalipse é a quem você adora. Se você adora aquele que é digno de ser adorado, ou se você está do outro lado. Mas eu não quero entrar muito no detalhe dessa distinção hoje, porque eu quero pensar nessa palavra que está aí na sua camisa, esse aleluia aí. Não é? Ó, já mandaram você ficar em pé para o povo ver sua... Fiz tanta propaganda de sua camisa, mostra aí sua camisa para o povo, vai. Não é? Aleluia. Essa é uma palavra em hebraico, né? Vocês que são doutores da língua hebraica, você ensina essas coisas para o seu povo, Newton, no hebraico, hein? Não, ensina em português, é melhor mesmo, né? Tá certo. Hebraico é um imperativo, aleluia é um imperativo em hebraico, que significa louve ao Senhor. É um verbo no imperativo. Imperativo é interessante, vocês bons doutores de língua portuguesa aqui, são portugueses, você sabe, né? Imperativo não é aquela sugestão, não é aquela pode ser que, é uma ordem, faça. Aleluia é uma ordem, louve ao Senhor. Agora o detalhe interessante que nós vamos já perceber, é que aqui no capítulo 19 de Apocalipse, é o único lugar em todo o Novo Testamento, onde essa palavra aparece. No Antigo Testamento, aí você vai encontrar essa palavra em vários lugares. Nos Salmos ela está recheada, né? Eu não vou nem contar porque eu sei que é um bocado, não só nos Salmos, mas em vários outros textos. É uma palavra bastante comum. Mas quando a gente chega ao Novo Testamento, até porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, essa palavra quase que desaparece. Mas a gente chega a Apocalipse. E João sabe que Apocalipse é um livro de adoração, é um livro de louvor, e ele vai escrevendo, e veja que ele já está no capítulo 19, e ele já está quase acabando, mas ele não resiste, ele disse, eu tenho que citar essa palavra. E ele está tão empolgado com a narrativa, que ele cita nesse capítulo, o único lugar que aparece, ele cita logo 4 vezes, que é para ficar logo claro. Sabe para que serve Apocalipse? Para dar uma ordem à igreja. Louve ao Senhor. Sabe para que Deus mandou João escrever isso aqui? Para que a igreja saiba que precisa adorar e louvar ao Senhor. Mas vamos pegar cada um desses aleluias aqui e trabalhar um pouco com eles para ver qual é o modelo de adoração, em que consiste essa ordem para a igreja nessa noite. Então começa, depois disso, estou voltando para o versículo 1. Depois disso, ouvi algo semelhante a um som de grande multidão clamando. Aí aparece o primeiro aleluia. Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra e vingou o assassinato dos seus servos. Primeira coisa, para louvar a Deus, para louvar o Senhor, a igreja precisa conhecer quem é Deus. Louve, porque a Ele pertence salvação, glória, honra e poder. A igreja que não conhece o Senhor, não consegue adorá-lo de verdade. Não consegue cumprir a sua missão. Conhecer a Deus não é opção para a igreja. Não é alguma coisa que está lá no meio de outros projetos. Na verdade, conhecer a Deus para poder louvá-lo requer que a igreja entenda que essa é a sua única missão. Estamos em campanha de missões, né? Que bom, graças a Deus. Sabe por que trabalhamos com missões? Para levar outras pessoas a conhecer a esse Deus e também adorá-lo de verdade. Entendeu? Então, missões não é só um negócio de juntar dinheiro para mandar missionário, não. Missões é fazer com que as pessoas com as quais convivemos, e algumas nem convivemos porque estão lá longe,
mas para que nesse planeta mais pessoas se agreguem à igreja de Cristo, conheçam quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus que você adora? Jó tem uma história interessante, vocês conhecem a história de Jó. Jó é aquele personagem do Antigo Testamento que um dia o encardido foi lá conversar com Deus e disse: mas olha como ele te adora, é fácil, rico, saúde, tudo certinho, ninguém para abusar ele, assim é fácil. Quero ver depois que pancada vier, não é? A gente está acostumado com o termo que é traduzido em nossa Bíblia, tribulação, está lá no Apocalipse. Eu não gosto dessa tradução não, é porque João Ferreira de Almeida não era nordestino. Se ele fosse nordestino, ele falava em aperreio. Aí aperreio todo mundo sabe, né? Então, a igreja sabe que de vez em quando passa por uns aperreios, e alguns são os grandes aperreios. Foi o que Jó passou. Jó passou por aquele aperreio todo, por aquela situação toda, e além de perder os filhos que morreram, perder toda a sua fortuna, perder a sua saúde, o texto diz que era tanta agonia que ele pegava caco de telha para se coçar, para tentar aliviar a agonia. E os amigos ficaram sentados do lado dele, olhando para ele e dizendo: a culpa é sua, foi o que você fez, em vez de ajudar. E achou pouco, a mulher ainda disse: rapaz, miséria ruim, nega seu Deus e morre. Repare, no meio disso tudo, Jó se levanta e diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Jó conhecia o Deus, o diabo foi lá e Deus sabia quem era Jó, e mais importante, Jó conhecia o Deus, e podia acontecer o que acontecesse, pode passar pelo que você passar, se você conhece o seu Deus, não tem aperreio que lhe tire da adoração. O apóstolo Paulo e Silas fizeram o bem, foi não? O texto diz que eles estavam na cidade de Filipe, e lá tinha uma mulher que, além de endemoniada, ela é explorada por alguns homens daquela cidade. E Paulo foi lá e acabou com essa exploração, porque o evangelho, quando ele chega, ele traz libertação, traz liberdade e traz dignidade para homens e mulheres. Foi o que Paulo fez, mas acabou o lucro. Pegaram Paulo e Silas, deram-lhe uma surra, e na época não tinha comissão de direitos humanos, não tinha. Né? Na porta da delegacia para fazer, não, deram a surra de verdade, prenderam ele, jogaram ele lá no carro, e se tinha alguém que tinha direito de reclamar, era ele. Tinha. Senhor, estava fazendo bem, eu estava ajudando, e onde é que eu vim parar? Vê se eu merecia um negócio. Fala sério, às vezes com muito menos a gente já está reclamando. Quando você quiser reclamar da sua vida, lembra de Paulo e Silas na prisão. Se você não tiver do jeito deles, você ainda não está no direito de reclamar. E é lá, e o texto diz que à meia-noite eles cantavam e louvavam a Deus, porque Paulo e Silas conheciam o Deus que estava com ele em qualquer circunstância. Não é porque estava naquela situação que Deus tinha mudado. E o texto não diz, mas aí é a minha imaginação, isso é uma coisa que eu gosto de usar, a minha imaginação, e eu fico imaginando Deus, como é descrito no livro de Apocalipse, sentado no seu trono, cercado por 24 anciãos, 4 seres viventes, e a multidão adorando a Deus ali no céu, tudo de bom, tudo de beleza, e de repente chega uma vozinha fraca subindo no céu, e Deus diz: espera aí, tem alguém no meio do aperreio que está me louvando. Aí Deus entra com providência. Mas é preciso conhecer esse Deus, porque no meio do cárcere, no meio da provação, no meio da tribulação, no meio da angústia, só louva a Deus quem o conhece de verdade, quem já tem experiências com Ele, quem pode dizer: eu conheço esse Deus, eu tive com Ele. Sabe o que foi que Jesus disse? Você quer conhecer esse Deus? Entra no seu quarto,
feche a porta e abra o seu coração. Às vezes a gente tem mania errada de reclamar com o irmão. E não é para reclamar com o irmão. Quer reclamar, tem todo direito. Chegue para Deus. Deus lhe ama tanto, mas lhe ama tanto, mas lhe ama tanto. Você vai dizer um monte de desaforo para Ele. E Ele vai dizer assim, mas eu ainda vou lhe abençoar assim mesmo. Porque esse é o Deus a quem cultuamos. Esse é o Deus a quem pertence a glória, a honra, o poder e o louvor. O primeiro aleluia, conheça a Deus. Você só vai louvá-lo quando você o conhecer. Aí eu lembro de Samuel, antes de passar adiante. Samuel era um garotinho ainda, menino, e ele estava lá no tabernáculo, lá na tenda, e de noite ele ouve uma voz chamando ele, né? Não vou fazer como escola dominical. Me ensinar na escola dominical que Deus chegou para Samuel. Samuel. O moleque tinha saído na carreira. Não foi assim não. Eu acho que foi sussurrando, porque senão matava de susto o menino, né? Você diz, Samuel. Oh, Samuel. E ele pensou que era o sacerdote Eli. E ele levanta e vai. Sim, menino educado, né? O que é que o senhor deseja? O que é que o senhor quer? Madrugada, sacerdote dormindo. Menino, vai dormir, menino. E 3 vezes se repete. E Eli disse, rapaz, esse menino tem alguma coisa errada. Sabe o que tinha errado com Samuel? Ele não conhecia aquela voz. Deus estava falando com ele e ele não conhecia. Às vezes Deus está falando conosco. Ele está aí do seu lado, está lhe falando claramente. O problema é que você não conhece a voz de Deus. E fica tateando aí, querendo achar adivinhação. Um profeta que lhe diga qualquer coisa. E Deus está falando. Eli então disse para Samuel, volta lá. Eli matou a charada, volta lá. E se você ouvir essa voz de novo, você vai simplesmente dizer, fala Senhor, eu sou teu servo e vou lhe ouvir. Anos depois, bem depois, Eli já tinha morrido. Saul já era rei em Israel. Samuel ouve aquela voz de novo. Samuel, desce à casa de Jessé e unge um dos seus filhos, que ele vai ser rei. Agora Samuel conhecia aquela voz. Aquela voz já lhe era familiar. Aquela voz já lhe aquecia o coração. Então Samuel vai à casa de Jessé. E quando chega lá, Jessé apresenta os seus filhos e vai de um por um, e nenhum deles. E Samuel está naquela expectativa, quem é? Quem é? E não é nenhum deles. Será que Deus errou? Deus não erra. Samuel sabia disso. Falta um. Ah, rapaz, tem um menino lá no campo, esqueceram de Davi. Vai chamar ele. O texto diz que quando Samuel olha para Davi, o Espírito de Deus vem e se apossa de Davi, porque aquela voz era conhecida e Samuel sabia quem era Deus. O primeiro aleluia de Apocalipse, conheça o seu Deus, conheça os seus atributos, aquele que ele é capaz de fazer. Mas há um segundo aleluia, vamos caminhando. Verso 3. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Segundo aleluia, a fumaça sobe. Na Bíblia, e a gente tem que ler Apocalipse lembrando que é palavra de Deus e que é da Bíblia, e é da Bíblia que nós vamos entender. Fumaça, geralmente, na maioria das vezes, quando está nesse contexto de culto, de adoração, significa, sabe o quê? Que as suas palavras estão subindo aos céus. O seu culto, a sua adoração, o que saiu de você. A primeira referência que nós temos a isso é Noé. Noé, quando sai
depois daquela experiência, e olha outro, você imagina passar 120 dias trancado dentro da arca, cheio de bicho. Jesus Cristo, o estresse era alguma coisa, viu? Quando ele sai dali, ele pega os animais e ele sacrifica, e aquilo ali é símbolo de culto, ele está agradecendo a Deus, porque ele passou por todo aquele aperreio, e agora passou, não precisa mais de máscara, oh glória a Jesus. E o texto diz que, quando o fogo pegou no animal, e a fumaça subiu, oh glória, literalmente o texto diz que Deus respirou e ficou satisfeito. Você consegue imaginar o que é Deus, aquela respirada que você dá? Gostei desse negócio, gostei disso. Você imagina Deus olhando o sacrifício de Noé e dizendo: eu gostei do que você fez, isso me agradou. O segundo aleluia de Apocalipse é exatamente isso. A sua adoração tem que satisfazer Deus, tem que subir como um cheiro suave, que agrade a Deus. Esse Deus que você conhece, ele tem que ficar satisfeito com a sua adoração. Mas sabe o que mais que fumaça fala? Em geral, dando o mesmo contexto, quando o tabernáculo foi construído, e depois isso é repetido no templo em Jerusalém, construído, projetado por Davi, construído por Salomão. E no pátio de entrada tinha o primeiro braseiro, que era o braseiro de incenso. E os muros eram altos. Imagina a cena aí. Quem ficava do lado de fora do pátio só via o muro, não via o braseiro, mas via a fumaça subindo, a fumaça de incenso. Se você gosta ou não do cheiro de incenso é outra questão, mas onde queima incenso, o cheiro é inegável. Você sabe que ali tem incenso. E sabe o que significava para quem estava de cá de fora do pátio? Olhava aquelas fumaças subindo e eles tinham certeza: as minhas orações, as minhas preces estão subindo ao céu. E se você for lá no capítulo 8, mesmo de Apocalipse, está dizendo que a fumaça é a oração dos santos que sobem ao trono. A adoração tem que subir ao trono da graça, tem que tocar a Deus. Não que Deus vai ser mudado, moldado pela minha adoração, porque Deus não muda, Deus é eterno. Então, quando nós praticamos as disciplinas espirituais, quaisquer que sejam elas, e aqui a oração, porque é o caso do que a gente está falando, a oração não vai mudar a Deus. Você não ora para convencer Deus do que você quer. Você ora para você se colocar à disposição da vontade do Eterno. Isso é adoração, isso é o segundo aleluia. E se você quer um bom exemplo, Jesus no Getsêmani. Eu sei, e é verdade, ele é Deus e não deixou de ser Deus em momento nenhum, porque para que o seu sacrifício fosse aceito, ele precisava ser Deus, mas ele também era completamente, 100% ser humano. Agora você imagina a agonia, o aperreio de um cidadão naquela hora, sabendo que era a última noite dele vivo, e que daqui a pouco ele ia ser crucificado, e ele sabia, conhecia, porque crucificação era coisa que os romanos faziam aos montes, ele já devia ter visto várias delas, e ele sabia que aquilo ali ele estava fazendo sem merecer, porque ele não tinha pecado algum. Ali ele estava levando o meu pecado e o seu pecado, e ele está agoniado, ele está aperreado, e o texto de Lucas diz que ele vai se aperrear tanto, que o seu sangue escorreu como suor. Pai, acha aí um plano B, porque esse daqui está pesado. Arruma outro plano, Senhor. Passa esse cálice, não dá não. Eu acho que não aguento esse negócio não. Mas quer saber de uma coisa? Deus não tem plano B.
Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Para ele ter plano B, o plano A tinha que falhar. Quando ele não falha, então Deus não tem plano B. E sabe como é que Jesus expressa isso? Tudo bem, mas que seja feita a tua vontade. Oração e adoração é eu reconhecer que a vontade de Deus é melhor que a minha. E eu me colocar em adoração diante dele e dizer: faça-se em mim a tua vontade. Quando eu digo aleluia, eu estou dizendo: Senhor, que a tua vontade, que é melhor que a minha, que os teus planos, que são perfeitos, se cumpram na minha vida. E Jesus vai dizer: olha, quem quiser me seguir fielmente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí me siga. Adoração é você dizer: Senhor, não sei para onde eu vou, não sei o que vou fazer, mas eu estou à tua disposição. Apocalipse me chama a estar à disposição de Deus. Olhe, mesmo que tenha que passar por aperreios, mas a tua vontade é melhor que a minha, e eu quero estar nesse negócio, e eu quero estar aí, Senhor. E se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Lembra, a gente deixou Paulo e Silas na prisão, né? E Deus olhou para ele e disse: é agora. Quando eu me enquadro na vontade de Deus, quando a minha adoração sobe como um cheiro suave, como a fumaça da adoração invade a eternidade, Deus disse: eu vou mudar essa história. E Deus manda um terremoto, porque Paulo e Silas estavam adorando no meio da prisão, e Paulo estava dizendo para Deus: olha, está ruim, Deus, mas a tua vontade é melhor, e para estar na tua vontade, se for para ficar aqui, eu fico. Os amigos de Daniel, Nabucodonosor, cabeção, mandou construir uma estátua enorme. Todo mundo tem que adorar. Esse negócio de adorar é sério, viu? Os amigos de Daniel disseram: não, conversa de adorar a estátua, rapaz. Mas tem que adorar, adora, não adora. Não vou adorar não, e não tem negociação. Então, Nabucodonosor chama os 3 amigos de Daniel: se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou botar vocês na fornalha. Botar faz morrer queimado. Aí os amigos de Daniel disseram: não tem problema não. Se mandar a gente para a fornalha, Deus livra a gente. Sossegado. O que eu não vou é adorar, porque a adoração é um negócio sério. Isso a gente não abre mão não. Aí lá vai Nabucodonosor, a besteira que ele disse. Está lá no texto, viu? E se o seu Deus não livrar você? Para que Nabucodonosor disse um negócio desse? Sabe o que os amigos de Daniel diziam? Não tem problema não. Se Deus não livrar, a gente morre. Porque é mais negócio morrer adorando o Deus verdadeiro do que ficar vivo adorando essa estátua. Entendeu como é que funciona? Como é que, quando você sabe quem é Deus, quando você está disposto a fazer a sua vontade, você diz: olha, morrer na fogueira é fichinha, não tem problema, vou e ainda vou cantando. E eles entraram e o negócio foi tão sério que o texto diz que Nabucodonosor se enfureceu, ficou com raiva e disse assim: pois manda esquentar mais 7 vezes. Aí joga os 3 lá dentro, os soldados que foram, coitados, não tinha nada a ver com a história, morreram. De repente, Nabucodonosor dá uma olhada de cá e diz: deixa eu ver se já resolveu. Só quem viu o 4º homem foi Nabucodonosor. Só quem viu foi ele, para deixar de ser abusado. E ele olhou de cá: oxe, não era 3? E como é que eu estou vendo o 4? E esse 4 parece um filho de Deus. Porque quando você está disposto a adorar a Deus, e a sua fumaça sobe como a sua oferta pessoal a Deus, e está dizendo: Deus, eu vou adorá-lo e vou morrer e vai acontecer o que quiser, mas da tua presença, da tua adoração eu não abro mão. Mesmo que você vá para a fornalha, você não vai sozinho. Você pode até não ver, porque o texto não diz que os 3 viram não, viu? Não viram não. Sabe quem foi que viu? Nabucodonosor.
É assim que Deus faz. Quando você adora a Deus, Ele está do seu lado. Quando você reconhece que Deus é o único que é digno da sua prostração, Deus não lhe abandona. Lembra do salmo? Esse você sabe de cor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Fala sério, esse negócio é pesado. Vale, sombra e morte. Eu não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Continua vale, continua sombra, continua morte. Mas você não está sozinho. Tem alguém que desce o vale com você. Tem alguém que caminha com você. Quando você sai de Jerusalém triste e caminha para Emaús, pensando que tudo acabou, aparece alguém para caminhar com você. Porque quando você sabe a quem adora e você entrega a sua vida completamente a Ele, Ele caminha com você. Os anos que o povo passou pelo deserto, sempre teve uma nuvem para fazer sombra à noite e fogo para clarear. Ao contrário, a nuvem fazia sombra de dia. Não mistura as histórias. A sombra era de dia, sombra de noite não faz necessidade, né? Mas de noite precisa de quê? De luz. Tinha chama. Entendeu? Quando você adora a Deus, quando sobe como doação, Deus está presente. Você pode até não perceber. Os dois no caminho de Emaús conversaram a tarde todinha. De Jerusalém a Emaús dá uns 12 quilômetros. Imagina você conversar 12 quilômetros e não saber com quem está. E tudo que eles disseram foi, rapaz, enquanto a gente caminhava, o coração da gente ardia. Porque Jesus está presente, Ele aquece o seu coração. O seu coração fica quente, porque a palavra de Deus lhe esquenta. Não tem choro, não tem lágrima, não tem luto que não seja vencido por aquele que é o nosso Consolador. A segunda aleluia, apresente a Deus a sua história e a sua vida. Mas há um terceiro aleluia. Verso 4. Então os 24 anciãos, os 4 seres vivos, se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, disseram amém e aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Terceiro aleluia de Apocalipse. Adoração é uma coisa que nos agrega. 24 anciãos, seres viventes, toda a multidão. A minha adoração, lembra? Começou no quarto fechado, tendo uma experiência, conhecendo a Deus. Eu o entreguei a Ele como uma fumaça que sobe. Agora eu estou reunido com a grande multidão. Sabe por que essa pandemia foi cruel para nós? Porque nos tirou uma das coisas que é mais cara, mais preciosa para nós enquanto cristãos, que é a possibilidade de comunhão, de estarmos juntos. Por mais que a gente tenha feito live, e eu perdi as contas de quantas lives eu fiz, não vou lhe perguntar quantas você fez não, que você também não contou, né? Em tempos de necessidade era o que dava para fazer, mas o coração apertado, como eu queria estar de junto, porque a adoração boa é no meio da congregação, é quando junta todo mundo, e ele diz, os 24 anciãos, os seres viventes, é a multidão, servos de Cristo, nós adoramos a Deus. E como é melhor quando estamos junto do nosso povo. A adoração em família, em congregação. Adore a Deus. O texto de Hebreus é muito claro quando diz, olha, ao contrário do que alguns andam fazendo por aí, não abandone a congregação não. Não abandone não. Deus gosta do quarto fechado, da experiência pessoal, mas isso nunca vai substituir a adoração comunitária. Tem que estar junto. Graças a Deus, o pior já está passando. E nós vamos poder estar mais juntos ainda. Nos atrai a adoração. Para adorar a Deus, eu preciso da comunidade. Eu preciso do meu povo. Você conhece gente assim? Eu sou crente em casa. Conversa, rapaz. É mentira, rapaz.
Quer lhe enrolar. Negócio de crente em casa. Você está com a perna quebrada que não pode andar. No meio da pandemia eu até aceito porque era pandemia, mas o lugar de crente é na igreja. É no meio do povo. O terceiro aleluia é exatamente esse: para adorar a Deus eu preciso da comunhão, do calor um do outro, eu preciso estar junto, eu preciso ouvir as vozes dos meus irmãos adorando a Deus. Naquela mesma tarde, já à noite, dos dois discípulos que saíram de Jerusalém para Emaús, os discípulos, os outros estavam reunidos em Jerusalém. Mas nesse dia, noite no caso, Tomé não foi. Não foi, faltou o culto. Crente que falta o culto é um negócio sério. Né? Domingo à noite, Tomé não foi, faltou o culto. E Jesus estava presente, porque quando a igreja se reúne, Jesus está no meio do povo, sabia disso? Jesus está aqui nesse lugar, você queira, você não queira, Jesus está no meio desse lugar. Sabe por que ele está aqui? Porque ele prometeu. Ele disse: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Se você sentir aquele arrepio, vontade, oh glória, é porque Deus está presente. E se você não sentir nada, o problema é seu que não sentiu, ele está presente do mesmo jeito, ele não precisa do seu arrepio para estar aqui nesse lugar, ele está aqui porque ele prometeu, e a sua palavra não falha. E ele disse: se você se reunir, eu estou no meio. E agora sou eu que digo, é por isso que eu gosto de estar no meio de crente, porque é lá que Jesus gosta de estar. E um lugar que Jesus gosta de estar, diga lugar bom, porque Jesus gosta de estar e ele está presente. E naquela noite Jesus foi e esteve presente, porque eles estavam reunidos ali, e Tomé não apareceu. E no outro dia encontraram Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. Conversa, rapaz. Ele morreu na sexta-feira, foi enterrado. Conversa de domingo, ele estava no culto. Oxe, a gente foi para o velório. Não foi para o velório porque senão, né? Mas todo mundo sabia. Estava, Tomé. Estava não. Olha, se eu não ver, se eu não botar o olho, eu não acredito não. Antes de você brigar com Tomé, pensa bem na sua fé aí. Quantas vezes Deus agiu na sua vida e você disse: se eu não ver, eu não acredito não. Quantas vezes Deus veio para intervir na sua história e coisas surpreendentes aconteceram e você ficou de cara: será que é mesmo? Será que é mesmo? Foi só coincidência. Quantas vezes você já passou por essa? Era Tomé, não briga com Tomé não. Sara fez a mesma coisa, né? Olha, daqui um ano, 90 anos tinha mulher. Daqui um ano você vai ter filho. Conversa, rapaz. Quando era nova, né? Olha, a menopausa já ficou para trás, olha. Você vem que conversa agora de filho. Se eu não ver, eu não acredito. No domingo seguinte, 8 dias depois, aí Tomé vem para o culto. Crente que vem para o culto ganha a bênção. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de estar no meio do povo, de fazer um rebuliço no meio do povo. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de estar onde a adoração acontece, onde o louvor é verdadeiro, onde o coração está à disposição. Deus gosta de se mover no meio da congregação. Nesse dia Tomé estava lá. Jesus aparece. E eu fico imaginando a cabeça de Tomé, mais ou menos assim: ele agora vai me dar uma bronca. Ele agora vai dizer: seu incrédulo. Jesus nos ama tanto que a gente faz as besteiras todinha. E ele diz assim: mas eu vou lhe abençoar assim mesmo. Vem cá, Tomé. Vem cá. Bota a tua mão aqui, ó. Vem aqui do lado que rasgou. Sou eu mesmo, cara. O que falta para a sua fé, Deus completa. É claro que ele vai dizer ali: bem-aventurado aqueles que são capazes de crer mesmo sem ver, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma fé que precisa tocar não é fé completa, é uma fé capenga. Fé é quando eu digo: eu não sei como, não sei de que jeito vai acontecer. Mais do que o para Esther, se você não falar, de alguma parte vai aparecer. Isso é fé. Tomé, pode acreditar.
Quando Deus entra na história, Ele reúne o povo para lhe manifestar a sua graça. Apocalipse é um desafio para a igreja compreender que não interessa. E ele vai dizer, olhe, e eu quero destacar exatamente essa frase: louvem nosso Deus todos os seus servos, todos os que temem, tanto pequenos como grandes. Porque diante de Deus, nós somos um corpo só. Tanto pequeno, mas eu não sou ninguém. Para Deus, a viuvinha, está Jesus sentado na porta do templo. Aí entra aquelas ofertas, né? Robusta, tal, não sei o quê. E entra a mulher, a viuvinha lá, com as moedinhas poucas. E Jesus prestou atenção. Aquela sim, tanto pequenos como grandes, porque Deus olha o coração, não é o seu tamanho, porque diante de Deus nós não somos ninguém. A adoração verdadeira é dizer, eu preciso estar no meio desse povo, porque sem esse povo que me fortalece, que caminha comigo, que quando eu tropeçar eles vão me ajudar e nós vamos caminhar juntos. A adoração em Apocalipse é a adoração comunitária. Para adorar a Deus tem que estar no meio do povo. Mas há uma última adoração, e já estou caminhando para terminar. Aí do verso 6, eu ouvi outra voz semelhante, aí vai, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos e exultemos, e a Ele demos glórias, porque chegou a hora de quê? Do casamento do Cordeiro. Sabe o que é adoração na igreja? Sabe o que é o aleluia? Se prepara, que o dia da festa está chegando. O dia da festa está chegando. Ele vai dizer, olha, bem-aventurados são aqueles que são convidados. Olha, eu fui convidado e eu adoro a Deus, porque quando chegar o grande dia em que Ele chamar, eu estou no meio do povo e agora, desde já, eu estou adorando a Deus. E Paulo vai dizer lá no hino cristológico que vai chegar o grande dia em que Ele vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É o dia das bodas, é o dia da festa, quando Deus aparecer em glória. E eu me lembro, eu preguei sobre a volta de Cristo uma vez lá na Piba, e quando, vocês conhecem o templo lá da Piba, né? Vou descendo a escada, aí, o irmãozinho, pastor, você acredita mesmo nesse negócio? Aí eu disse, rapaz, no dia que eu deixar de acreditar, isso aqui vira bodega, fecha a porta e vamos embora. Igreja só faz sentido esperando a volta de Cristo. A gente só está aqui por causa disso. Não tem outro motivo. Por mais que você goste do seu pastor, e deve gostar mesmo, que deve tratar bem, não é por causa dele que você está aqui, não. Você está aqui porque está na expectativa de que vai chegar o grande dia em que ele vai separar os da direita dos da esquerda e vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu vou estar nesse dia e eu vou ouvir o vinde benditos do meu Pai, eu adoro a Deus desde agora. Porque eu tenho certeza, lembra do que acabei de citar de Paulo, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Quando chegar o grande dia, Deus vai dizer assim, igreja, dobra o seu joelho. Sabe o que é que eu vou dizer? Já sei, já estou acostumado. Meu joelho já está treinado no negócio de ajoelhar. Passei a minha vida toda treinando, porque é isso que eu vou fazer a eternidade toda. Me prostrar diante de Deus. A nossa adoração, segundo o Apocalipse, o nosso aleluia, é um brado de esperança, porque o grande dia vai chegar. Igreja de Cristo Jesus, celebre, adore, porque você conhece a Deus, porque você se entrega a Ele, porque você se junta à comunidade e principalmente porque você espera o grande dia. E está perto, não? Está perto. Se quando o João escreveu há 2000 anos atrás estava perto, você imagina agora, que já passou 2000 anos. Agora está perto mesmo. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. E eu quero lhe perguntar sinceramente, as 4 perguntas. Você conhece Deus? Para você adorá-lo, você precisa conhecer
ter intimidade, experiência. Quando você ouve a voz, você sabe que é Ele falando. Quando você lê esse texto, você reconhece Deus falando a você. Você conhece Deus? Para adorar, segundo Apocalipse, aquele que é digno, tem que conhecê-lo. Tem que ter intimidade com Ele. Essa voz tem que ser acostumada no seu ouvido. Segunda pergunta para a igreja. A sua vida já subiu como fumaça, como um cheiro agradável a Deus? Você já se entregou a Ele? Já se disponibilizou a Ele? Para que Ele faça da sua história o que Ele bem quiser? O que é que você já fez da sua vida? Terceira pergunta. Igreja de Cristo Jesus. Você já tem um compromisso com a comunhão dos santos? A adoração acontece no meio do povo. É aqui que Deus quer que a sua adoração aconteça. Você já tem um compromisso com essa igreja? Essa igreja de Cristo. Quarta pergunta, igreja. Está esperando a volta? É isso que lhe move? Ou você está ocupado demais com as coisas desse tempo, que não tem olhado lá para frente e esperado o grande dia da vitória? Nós somos chamados, convidados para as bodas do Cordeiro. A adoração aqui é só o ensaio. Estaremos na eternidade, louvando para sempre. Glórias ao teu nome, Jesus, porque a tua igreja responde ao teu aleluia, responde à tua adoração. Que haja louvor verdadeiro, intimidade contigo nesta igreja, para a tua glória, em nome de Jesus. Pastor, pode continuar aí? Convidar aqui a